Olá, a paz seja convosco, que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, todos que com você estão agora sendo ministrados através desse vídeo, deste áudio, onde quer que você esteja. Nós estamos sendo muito abençoados e estamos vivendo a campanha Quebrando a Maldição do Meio, onde todos os domingos, na Igreja do Evangelho Quadrangular, ali, bairro Floresta, estamos clamando ao Senhor, buscando a Ele, para que Ele venha quebrar a maldição, romper com aquilo que a gente tem de costume, que é parar no meio do caminho. Existem pessoas que não conseguem concluir. Tudo que pegam para fazer, elas param ao meio. Tem gente que começa a limpar a casa e para no meio. Começa uma faxina e para no meio. Constrói, mas para no meio. Tem gente que começa algo e não consegue concluir. Isso em todas as áreas da vida. Agora, existem aqueles que sim, conseguem avançar, mas uma área ou outra tornou-se algo difícil de ser concluído. Bom, estamos clamando e orando ao Senhor e aprendendo com a palavra como vencer isso, como fazer para que isso seja removido de nossas vidas. A cada domingo estamos orando e sendo direcionados na palavra para andarmos aí com êxito. Bom, e no texto de hoje nós encontramos em Mateus 14, 22 ao 33, a história que narra quando o Senhor Jesus andou sobre as águas. O Senhor acabou de atender as pessoas, estava despedindo a multidão e ia ao monte orar. Ele ia sozinho. Os discípulos entraram no barco e para atravessar o mar foi necessário lutar. Eles estavam passando por um momento muito difícil. Era noite, madrugada, a visão já não era a mesma, porque nós sabemos que não é madrugada ou à noite, a visão fica um pouco mais difícil. Eles estavam enfrentando ondas altas e um vento que vinha contrário a eles. Já imaginou a situação e o que eles estavam passando? Fora que eles estavam longe demais da terra para poder voltar e esperar um momento apropriado, um tempo melhor para irem. Eles estavam passando por muitas dificuldades. Mas uma coisa nós precisamos entender. A maioria das pessoas, elas tendem a procurar culpados para os seus fracassos. Dão desculpas ou procuram culpados. Nós precisamos entender sempre que é preciso despertar em nós a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Porque eu posso colocar a culpa nos meus insucessos, dos meus insucessos no meu pastor, na minha cor, na minha classe social, ou até mesmo na minha história. Mas, no fim das contas, a minha jornada de fé é minha responsabilidade. Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Perceba que o agente da ação é ele mesmo. Eu não posso viver a partir de uma fé coletiva se creio em uma história individual. Posso ter começado animado, mas eu preciso terminar animado e não parar no meio. Posso ter começado apaixonado, mas preciso terminar apaixonado e não parar no meio. Uma fé crescente é a riqueza dos grandes homens de Deus. Não adianta receber um empurrão em uma maratona. O empurrão pode me ajudar a largar, mas não me levará até a linha de chegada. Posicione-se no meio. Quando Pedro percebeu que era Jesus vindo sobre as águas, fez um pedido. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. O que Pedro recebeu de Jesus não foi um barco, uma ponte ou uma estrutura de apoio. Ele recebeu uma palavra. A palavra é o acesso ao reino espiritual. O centurião também entendeu isso quando disse: dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. No meio da caminhada, lembre-se da palavra que foi liberada no início. Ela é o passaporte que o levará até o final. A única coisa que tem poder para elevá-lo até o fim é a palavra. Milagres não levam você até o final, cantores não levam você até o final, emoções não levam você até o final. Mas a convicção leva. Jó, declara: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que vou viver este ano por causa da palavra que recebi. Esta deve ser a nossa declaração. Entenda ainda que tudo muda no meio. O vento já existia quando Pedro saiu do barco, mas no meio da travessia as emoções ganharam força. O problema não era o vento,
O problema era a visão dentro da tempestade. Quando Pedro começou a olhar para a circunstância, começou a afundar. Nada havia mudado ao redor dele. O vento era o mesmo, as ondas eram as mesmas. O que mudou foi o foco. As emoções são perigosas quando assumem o volante da nossa vida. E é exatamente isso que o meio tenta fazer. Pedro olhou para onde não deveria olhar. Eu conheço o poder do meio. O meio grita os meus erros e anuncia antecipadamente o meu fracasso. Não dá mais tempo. Já estamos no meio do ano, mais um ano perdido. Isso é mentira. Ainda dá tempo de viver o melhor ano da sua vida até aqui. O diabo não precisa impedir você de começar. Se ele conseguir fazer você parar no meio, o resultado será o mesmo. Você não chegou ao destino. Mas olhe, vai pedir socorro ou vai afundar? Pedro não aceitou viver com a água no pescoço. Quando percebeu que estava afundando, ele agiu, ele gritou: Senhor, salva-me. A areia movediça ensina uma grande verdade. A partir de certo ponto, não dá mais para sair sozinho. Ou você pede ajuda, ou ela o submerge lentamente. O ladrão na cruz entendeu isso nos últimos momentos da sua vida. Pediu socorro e encontrou salvação. Bartimeu pediu socorro, recebeu visão. A mulher cananeia pediu socorro e recebeu sua filha de volta. Se está difícil suportar o meio, clame por socorro. A direção do seu olhar define o seu final. Pedro olhou para Jesus. Por isso foi salvo. No meio da caminhada, olhe para aquele que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Quem olha para o problema afunda e quem olha para Cristo encontra forças para continuar. Enxergue o fim e você não se entregará no meio. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo da vergonha, e esta assentando à direita do trono de Deus. Eu vou ler mais uma vez Hebreus 12, 1, 2 para você. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Confira na sua Bíblia depois. Jesus suportou a cruz porque enxergava a alegria que estava depois dela. Quem enxerga apenas a dor para no meio. Quem enxerga o propósito continua. Quem enxerga o fim não se entrega no meio. A maior tragédia não é começar. A maior tragédia é parar antes de chegar. Não amaldiçoe o meio, atravesse-o, porque do outro lado está aquilo que Deus prometeu. Glória a Jesus. Quero orar por você. Mantenha-se firme. 4 domingos em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular seremos ministrados pelo poder, e já começamos, de Deus. Não vamos parar, vamos avançar no nome de Jesus. Senhor, eu oro por essa pessoa que chegou até aqui. E eu te peço que ela avance, que ela continue, que ela não pare. E se alguma palavra foi liberada dizendo já não dá mais tempo, já era, já deu tudo errado, não tem solução, já é o meio do ano, já não deu certo até aqui, nós declaramos o poder do nome do sangue de Jesus. E declaramos que sobre essa vida, as bênçãos do Senhor estejam liberadas agora. E que haja um destravar em nome de Jesus.
e que essa pessoa conclua e conte o milagre em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Paz seja convosco. Até o nosso próximo encontro aqui. E por favor, nos ajude. Compartilhe, curta, comente. Quando você faz isso, você nos ajuda a divulgar cada mensagem que é postada aqui no canal. Mais uma vez, se inscreva aqui. Eu te aguardo na próxima. Paz seja convosco. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.